Muito bem, façamos uma questão de verbos envolvendo flexão verbal. Observa comigo. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas na frase. Vem comigo. Letra A. Se todos se detessem, sublinhei aqui a forma verbal detessem. O que eu tenho de saber a respeito do detessem? Na verdade, eu tenho de verificar qual é o verbo primitivo. O importante é a verificação do primitivo. Se eu analisar aqui, o verbo primitivo é o verbo ter. O verbo ter dá origem a diversos verbos na língua portuguesa. Reter, deter, manter, conter, entreter, enfim, entre eles o verbo da questão, deter. Assim como eu conjugar o verbo ter, eu devo conjugar os verbos derivados. Então, nota, ontem ele teve, ontem eles tiveram, portanto, deteve, detiveram. Ontem, quando ele tiver, quando eles tiverem, portanto, quando eu detiver, quando eles detiverem. Depois, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu tivesse, se eles tivessem, portanto, se eu detivesse, se eles detivessem. Todos devem ser assim. Todos os verbos derivados de ter. Pega reter, retivesse, retivessem. Pega manter, mantivesse, mantivessem. Pega conter, contivesse, contivessem. Pega entreter, entretivesse, entretivessem. Lembra que não existe interter. As pessoas dizem, ele interteu. Não existe isso, tá? Então, entretivesse, entretivessem. Ou ele entreteve. Não existe ele interteu o filho, entreteve o filho. Tudo bem? Então, como veio o deter de ter, observa, não existe detessem, é detivessem. Errada, errada a letra A. Brasil, como nunca te conviu, sublinha a forma verbada. Forma verbal. O que eu tenho de ver, professor? De onde veio o convio? Observa comigo aqui, ó, veio do verbo vir. O verbo vir também dá origem a diversos verbos. Há de vir, sobrevir e intervir? Convir. Tá aqui. Observa, no passado, ontem ele veio, ontem eles vieram. Então não é conviu, é conveio. Conveio. Errada a letra B. Depois, o cronista provê de sonhos sua vida, ainda que sejam fugazes. Provê, sublinhei a forma verbal. O que é isso, professor? Cuidado, cuidado. Na língua portuguesa, olha só, existem dois verbos muito parecidos. Do verbo ver, eu formo o verbo prover, que significa abastecer. Do verbo vir, eu formo o verbo provir, que significa originar-se. O cronista provê de sonhos sua vida, ele abastece de sonhos sua vida. Claro que o sentido é figurado, mas é esse aí. O prover veio do verbo ver. Olha aqui, ó, no presente do indicativo, a conjugação do prover é igual ao do ver, no presente do indicativo. Então, presente do indicativo, ele vê, eles vêem. Prover, ele provê, eles provêem. Como é o verbo prover, a forma da frase, prover de sonhos sua vida, abastece de sonhos sua vida, está correta a forma prover. Tá? Se fosse provir, seria provém, singular com agudo, e eles provêm, circunflexo, marcando o plural. Tá bem? Então, lá na questão original está correto o prover. Está como prover, 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 tá? A forma verbal prover, de prover, abastecer. Marca para mim, Canadá é a resposta. Valeu? Sim, continua. De onde proviram? Ó, proviram, acabamos de comentar agora, veio do verbo vir, né? Veio do verbo vir, a gente já viu o verbo vir. Se veio do verbo vir, conjuga para mim aqui, ó. Ontem ele veio, ontem eles vieram, tá aqui a forma, não pode ser proviram, tem de ser provieram.
de onde provieram as gravatas. Errada, portanto, a Dinamarca. E Equador. Se retêssemos. Retêssemos veio do verbo ter. Como já vimos aqui, veio do verbo ter. Tá aqui, reter veio de ter. Se veio de ter, vai ser conjugado igual ao verbo ter. Verbo ter no imperfeito do subjuntivo. Se eu tivesse, portanto, retivesse. Se tu tivesses, portanto, retivesses. Se ele tivesse, portanto, retivesse. E, por fim, se nós tivéssemos, portanto, retivéssemos. Errada a questão retêssemos. Retivéssemos. Canadá é a nossa alternativa correta. Finalizamos por aqui a correção da questão de verbos.